Ela tinha apenas 12 anos quando bateu naquela porta pela última vez. A mão tremia, os dedos sujos de terra ainda seguravam a alça da mochila rasgada. Do outro lado, ouviu a voz que um dia chamou de mãe dizer algo que jamais esqueceria. Você não pertence mais a esta casa. A porta se fechou. O som do trinco ecoou como uma sentença final. E foi naquele instante, parada no meio da calçada vazia, que ela entendeu. Estava sozinha no mundo. Mas o que ela não sabia, e você vai descobrir nos próximos minutos, é que aquela expulsão brutal não era o fim da sua história. Era apenas o começo de algo que ninguém, nem ela mesma, poderia imaginar. Porque o lugar onde ela decidiu se esconder, o refúgio que escolheu sem pensar duas vezes, era exatamente o único lugar onde ninguém ousaria procurar. E isso, por mais estranho que pareça agora, foi o que a manteve viva. Mas antes de continuar, preciso te fazer um pedido. Se essa história está tocando seu coração, se você quer saber como uma criança rejeitada conseguiu sobreviver e o que realmente aconteceu naquele lugar sombrio, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque histórias reais como essa merecem ser ouvidas, compartilhadas e lembradas. E pode ter certeza, você vai querer acompanhar cada segundo até o final. Voltemos então àquela noite. A menina, que vamos chamar de Sofia, porque esse era o nome que ela sussurrava baixinho quando tentava se lembrar de quem era, caminhou pelas ruas sem rumo por horas. O frio cortava a pele fina dos seus braços. A fome apertava o estômago como um nó invisível. Ela já não chorava mais. As lágrimas tinham secado no meio do caminho, substituídas por um vazio pesado, do tipo que machuca mais que qualquer ferida aberta. Sofia não era filha biológica da mulher que a expulsou. Ela tinha sido adotada aos 5 anos, arrancada de um orfanato cinza e frio onde passava os dias sentada no canto de um corredor esperando que alguém a escolhesse. E alguém escolheu. Mas a escolha, como ela descobriria mais tarde, não foi feita por amor. Foi feita por conveniência. Por dinheiro. Por um benefício que secou assim que Sofia cresceu e deixou de ser uma criança pequena e adorável. Durante 7 anos, ela viveu naquela casa como um fantasma. Arrumava, limpava, cozinhava, obedecia. Sorria quando mandavam sorrir. Calava quando mandavam calar. E quando começou a fazer perguntas, quando começou a questionar porque nunca ia à escola como as outras crianças, porque dormia num colchão fino no porão enquanto o quarto de hóspedes ficava vazio, porque nunca recebia um abraço ou uma palavra gentil, foi aí que tudo desmoronou. A mulher que a criou, se é que podemos chamar aquilo de criação, não tolerou a rebeldia. Chamou Sofia de ingrata. Disse que ela não passava de um fardo. E naquela noite, depois de uma discussão que começou por causa de um prato quebrado, a sentença foi dada. Saia. Você não é mais bem-vinda aqui. Sofia saiu. Sem destino, sem plano, sem esperança. Mas havia algo dentro dela, uma fagulha teimosa que se recusava a apagar, que a empurrava para frente mesmo quando tudo gritava para ela desistir. Ela andou até os pés do Éren. Passou por praças escuras, becos que cheiravam a lixo e desespero, pontes onde outras pessoas sem teto se amontoavam em papelões encharcados. Mas Sofia não parou, porque algo dentro dela dizia que se ela parasse, se ela se rendesse àquele destino, nunca mais conseguiria levantar. E foi assim, caminhando sem direção, que ela viu o lugar. No final de uma rua sem saída, escondido entre árvores retorcidas, cercado por um muro alto coberto de musgo, estava o antigo hospital abandonado. Todo mundo na cidade conhecia aquele prédio. Todo mundo evitava aquele prédio. As histórias contavam que ele tinha sido fechado há mais de 20 anos, depois que algo terrível aconteceu lá dentro. Ninguém sabia ao certo o que. Alguns diziam que pacientes morreram em circunstâncias estranhas. Outros falavam de experimentos médicos ilegais. Havia até quem jurasse ter visto luzes piscando nas janelas quebradas durante a madrugada e ouvido gritos abafados ecoando pelos corredores vazios. Mas nada disso importava para Sofia naquele momento, porque ela estava com frio, com fome e com medo. E um prédio abandonado, por mais assustador que fosse, ainda era melhor do que dormir na rua. Ela se aproximou devagar. O portão estava entreaberto, pendurado em dobradiças ferrujadas que gemiam com o vento. Sofia empurrou e entrou. O caminho até a entrada principal era coberto de mato alto, que roçava nas suas pernas enquanto ela avançava.
As janelas do prédio a observavam como olhos mortos. A porta da frente estava trancada, mas uma das janelas do térreo tinha sido arrombada há muito tempo. Sofia subiu pela abertura e pulou para dentro. O cheiro a atingiu imediatamente. Mofo, poeira, algo velho e apodrecido que grudava no fundo da garganta. Ela respirou fundo, prendeu o ar e começou a explorar. Os corredores eram longos e escuros. A luz da lua entrava fraca pelas janelas sujas, desenhando sombras estranhas nas paredes descascadas. Sofia passou por salas vazias, maçãs ferrujadas, cadeiras de rodas tombadas, pranchetas médicas espalhadas pelo chão. Tudo estava coberto de pó, como se o tempo tivesse congelado ali dentro. Mas ela não tinha medo, ou pelo menos, não tanto quanto deveria. Porque o medo do desconhecido ainda era menor do que o medo de voltar para aquela casa ou de passar a noite exposta na rua. Então ela continuou andando, até encontrar uma sala no segundo andar que parecia menos destruída que as outras. Tinha uma janela que fechava quase completamente, uma porta que ainda trancava por dentro e até alguns lençóis velhos empilhados no armário. Sofia pegou os lençóis, sacudiu a poeira, fez uma espécie de cama improvisada no chão e deitou. Naquela primeira noite, ela não dormiu. Ficou acordada ouvindo os sons do prédio, o vento batendo nas janelas, a madeira rangendo, os ratos correndo pelas paredes, e de vez em quando, algo mais, um som que ela não conseguia identificar, como passos arrastados, ou uma porta se fechando longe. Mas ela não se levantou para investigar. Apenas puxou o lençol velho sobre o corpo magro, fechou os olhos e sussurrou para si mesma que aquilo era temporário, que logo encontraria uma saída, que logo tudo faria sentido. Mas o temporário se transformou em dias, e os dias se transformaram em semanas. Porque Sofia descobriu que, por mais estranho que fosse, o hospital abandonado era o único lugar onde ela se sentia segura. Ali, ninguém a julgava, ninguém a expulsava. Ninguém esperava nada dela. E aos poucos, ela aprendeu a sobreviver. Durante o dia, saía para procurar comida. Vasculhava lixeiras atrás de mercados, pegava frutas que caíam das árvores nos quintais das casas, enchia garrafas de água em fontes públicas. E quando a noite chegava, voltava para o hospital, para o seu refúgio secreto, para o único lugar que era dela. Mas enquanto Sofia se adaptava àquela vida, algo mais estava acontecendo dentro daquele prédio. Algo que ela ainda não tinha percebido completamente, mas que logo se tornaria impossível de ignorar. Porque o hospital abandonado guardava segredos muito maiores do que ela imaginava. E alguns desses segredos estavam prestes a vir à tona de um jeito que mudaria tudo. Na terceira semana vivendo no hospital, Sofia começou a notar coisas estranhas. Pequenos detalhes que não faziam sentido. Uma cadeira que ela tinha certeza de ter deixado encostada na parede aparecia no meio da sala. Uma porta que ela sempre trancava antes de dormir amanhecia entreaberta. Pegadas na poeira que não eram dela. No começo, ela tentou ignorar. Convenceu-se de que estava imaginando coisas, que a solidão estava brincando com sua mente, que o cansaço e a fome constante estavam distorcendo sua percepção da realidade. Mas, no fundo, ela sabia que não estava sozinha ali. E foi numa noite de chuva forte, quando o vento uivava através das janelas quebradas e os relâmpagos iluminavam os corredores em flashes brancos e violentos, que Sofia ouviu pela primeira vez. Uma voz, baixa, abafada, vindo de algum lugar no andar de baixo. Ela congelou. O coração disparou. Cada músculo do seu corpo se retesou, pronto para correr, mas as pernas não obedeciam. Ficou ali, deitada no chão, respirando devagar, tentando decifrar o que era aquilo. A voz continuou. Não eram palavras claras. Era mais como um murmúrio, um lamento, algo que soava quase humano, mas ao mesmo tempo distorcido, como se viesse de muito longe ou de muito fundo. Sofia esperou até o som parar. Esperou mais meia hora em silêncio absoluto. E quando finalmente reuniu coragem suficiente, levantou-se e saiu do quarto. Desceu as escadas com passos lentos, cada degrau rangendo sob seus pés descalços. O corredor do térreo estava mergulhado em escuridão. Ela não tinha lanterna, apenas a luz fraca do celular que havia encontrado dias antes numa das salas, com a bateria quase morta, mas ainda funcional. Ligou a tela e apontou para frente.
A luz trêmula revelou paredes manchadas, pedaço de gesso caído, uma maca virada de lado. E lá no fundo, bem no final do corredor, uma porta entreaberta que ela nunca tinha visto antes. Ela se aproximou devagar. A porta era pesada, de metal, com uma pequena janela de vidro reforçado no topo. Do outro lado, uma escada que descia. Sofia empurrou a porta e ela abriu com um gemido longo e agudo que ecoou pelo prédio inteiro. O ar que subiu de baixo era diferente. Mais frio, mais úmido, carregado de um cheiro que fez seu estômago revirar. Mas ela desceu mesmo assim, porque algo dentro dela precisava saber. Precisava entender o que estava acontecendo naquele lugar. A escada terminava num porão extenso, dividido em várias salas pequenas. As paredes eram de concreto nu, manchadas de umidade e mofo. Havia restos de equipamentos médicos antigos espalhados por todo lado. Máquinas que ela não reconhecia, tubos de vidro quebrados, frascos vazios com rótulos desbotados. E no meio de tudo aquilo, num canto escuro da sala principal, Sofia viu algo que fez seu sangue gelar. Um colchão velho, um cobertor surrado, latas de comida vazias empilhadas ao lado, e uma pilha de roupas dobradas com cuidado. Alguém estava morando ali. Alguém estava vivendo naquele porão, bem debaixo dela, há semanas. E ela não tinha ideia de quem era ou do que queriam. Sofia deu um passo para trás, o pânico começando a tomar conta. Mas antes que pudesse virar e correr, ouviu a voz de novo, dessa vez mais perto, vindo de uma das salas laterais. Quem está aí? A voz era rouca, cansada, mas definitivamente humana. Sofia ficou paralisada. Não respondeu. A voz continuou. Eu sei que tem alguém aí. Eu ouço você andando lá em cima toda noite. E então, lentamente, uma figura saiu da sombra. Um homem, velho, magro, com uma barba longa e grisalha e olhos fundos que brilhavam na pouca luz. Ele usava roupas rasgadas e sujas, mas se movia com cuidado, como se cada passo doesse. Sofia quis gritar, quis correr, mas algo na expressão do homem a fez hesitar, porque ele não parecia ameaçador. Parecia assustado. Parecia tão perdido quanto ela. Você é a menina que está morando no segundo andar. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Sofia apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. O homem suspirou fundo e sentou-se no chão, como se as pernas não aguentassem mais sustentar seu peso. Pensei que fosse minha imaginação. Faz tanto tempo que não vejo ninguém aqui dentro que achei que estava enlouquecendo. Ele olhou para ela com uma mistura de curiosidade e tristeza. O que uma criança está fazendo sozinha num lugar como este? Sofia finalmente encontrou a voz. Eu poderia perguntar o mesmo. O homem deu um sorriso amargo. Touché. Ele fez uma pausa, como se estivesse decidindo quanto contar. Meu nome é Vicente, e eu estou aqui porque não tenho para onde ir. Assim como você, imagino. Sofia não confirmou nem negou. Apenas continuou olhando para ele, tentando decidir se podia confiar. Vicente continuou. Este hospital tem uma história. Uma história que a maioria das pessoas prefere esquecer. Mas eu estava aqui quando tudo aconteceu. Eu trabalhava aqui. Aquilo pegou Sofia de surpresa. Você era médico. Vicente balançou a cabeça. Enfermeiro. Trabalhei aqui por 15 anos antes de fecharem as portas. Vi coisas neste lugar que nenhum ser humano deveria ver. Coisas que me assombram até hoje. Ele olhou ao redor, como se estivesse vendo fantasmas nas paredes. E quando fecharam o hospital, quando todos foram embora, eu não consegui sair. Porque eu sabia que se eu saísse, se eu tentasse voltar para o mundo lá fora, teria que enfrentar o que fiz. O que deixei acontecer. Sofia sentiu um arrepio subir pela espinha. O que você deixou acontecer? Vicente fechou os olhos. Por um longo momento, ficou em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de um peso que parecia ter décadas. Experimentos. Pacientes que chegavam aqui com problemas simples e nunca mais saíam. Crianças que desapareciam dos registros. Remédios que não eram remédios. Tudo supervisionado pelo diretor do hospital, um homem chamado Dr. Castellano. Ele dizia que estava fazendo pesquisas revolucionárias, que estava salvando vidas.
Mas, na verdade, ele estava usando pacientes vulneráveis como cobaias. Sofia sentiu o estômago revirar. E você? Você sabia disso? Vicente abriu os olhos e a encarou. Eu suspeitava, mas não tinha provas. E quando comecei a fazer perguntas, quando comecei a investigar por conta própria, fui ameaçado. Disseram que se eu falasse qualquer coisa, me acusariam de ser cúmplice. Me destruiriam. Então eu fiquei quieto, como um covarde. Sua voz tremeu. E quando o hospital foi fechado depois que um dos experimentos deu errado e 3 pacientes morreram na mesma noite, eu não tive coragem de ir embora, porque sabia que carregaria essa culpa para sempre. Então fiquei, morando nas sombras, pagando minha penitência. Sofia não sabia o que dizer. Parte dela queria sair correndo daquele porão e nunca mais voltar. Mas outra parte, a parte que tinha sido rejeitada, abandonada e esquecida pelo mundo, entendia perfeitamente que era carregar uma culpa que não era totalmente sua. Você está aqui há 20 anos. Vicente assentiu. 22. Saio apenas à noite para buscar comida e água. Durante o dia, fico aqui embaixo, porque se alguém me encontrar, se alguém souber que ainda estou vivo, vão querer respostas. Vão querer que eu testemunhe contra pessoas poderosas. E eu não sou forte o suficiente para isso. Sofia sentou-se no chão, ainda mantendo uma distância segura. Mas por que ninguém nunca vem aqui? Por que deixam este prédio abandonado? Vicente deu outro sorriso amargo. Porque tem gente importante que não quer que ninguém mexa aqui. Gente que pagou muito dinheiro para garantir que este lugar seja esquecido. As histórias de assombração, os boatos sobre o hospital ser mal assombrado, tudo isso foi estrategicamente alimentado para manter as pessoas longe. Funciona perfeitamente. E foi nesse momento que algo clicou na mente de Sofia. Você disse que vê luzes à noite, que ouve barulhos. Vicente franziu a testa. Sim, às vezes. Pensei que fosse você. Sofia balançou a cabeça devagar. Não sou eu. Eu fico no meu quarto à noite. Não saio. Os dois se entreolharam. E ali, naquele porão frio e úmido, uma compreensão silenciosa passou entre eles. Se não era Sofia, e não era Vicente, então quem mais estava naquele hospital? A descoberta de que havia mais alguém no hospital mudou tudo. Sofia e Vicente passaram os dias seguintes em estado de alerta constante, ouvindo cada som, observando cada sombra, tentando decifrar quem ou o que mais habitava aquele prédio esquecido. Eles estabeleceram uma espécie de trégua não declarada. Vicente continuava no porão durante o dia e Sofia no segundo andar, mas agora se encontravam todas as noites para compartilhar informações. Ele lhe trazia comida que conseguia nos seus passeios noturnos pela cidade. Ela lhe contava sobre os barulhos que ouvia, as coisas que se moviam, as sensações estranhas que a invadiam em certos corredores. Foi Vicente quem sugeriu que explorassem o hospital por completo. Ele conhecia o prédio melhor do que ninguém, cada sala, cada corredor, cada canto esquecido. Mas havia uma área que ele evitava há anos. A ala oeste, o lugar onde os experimentos aconteciam. O lugar onde tudo tinha dado errado naquela última noite antes do hospital ser fechado. Eu nunca mais voltei lá, ele confessou a Sofia numa noite particularmente fria. Depois que viu o que encontraram naquelas salas, depois que ajudei a carregar os corpos para fora, prometi a mim mesmo que nunca mais colocaria os pés naquela ala. Mas agora não tinham escolha. Porque as luzes que piscavam à noite, os sons de passos arrastados, as portas que se abriam sozinhas, tudo vinha daquela direção. Então, numa noite sem lua, armados apenas com uma lanterna velha e a coragem desesperada de quem não tem mais nada a perder, Sofia e Vicente atravessaram o hospital em direção à ala oeste. O caminho até lá era marcado por portas trancadas que Vicente teve que arrombar usando ferramentas enferrujadas que encontrou no porão. Cada porta rangia ao abrir, revelando corredores cada vez mais escuros e destruídos. A ala oeste era diferente do resto do hospital. Mais silenciosa, mais pesada. O ar ali parecia mais denso, como se carregasse o peso de todos os horrores que tinham acontecido entre aquelas paredes. As salas eram menores, mais isoladas, com portas reforçadas, janelas pequenas demais para permitir muita luz. Vicente parou na frente de uma dessas portas e respirou fundo. Era aqui,
ele disse, a voz quase um sussurro. Era nesta sala que o Dr. Castellano fazia os experimentos mais extremos. Sofia empurrou a porta. Ela não estava trancada. Do outro lado, a sala estava surpreendentemente intacta. Havia uma maca de metal no centro, com correia de couro ainda presas nas laterais. Armário de vidro alinhados nas paredes, cheio de frascos e seringas. E no canto, uma mesa coberta de documentos amarelados pelo tempo. Sofia se aproximou e começou a folhear os papéis. Eram registros médicos. Nomes, datas, procedimentos. Mas quanto mais ela lia, mais seu estômago se revirava. Porque não eram procedimentos médicos normais. Eram descrições detalhadas de injeções experimentais, cirurgias não autorizadas, testes psicológicos extremos. E a maioria dos pacientes listados eram crianças. Meu Deus! Sofia sussurrou, segurando um dos documentos com mãos trêmulas. Ele estava testando drogas em crianças. Crianças órfãs. Crianças que ninguém ia procurar. Vicente se aproximou e olhou por cima do ombro dela. Seu rosto empalideceu. Eu sabia que era ruim, mas não sabia que era tão sistemático. Ele pegou outro documento. Olha aqui. Eles tinham um acordo com orfanatos da região. Recebiam crianças sob o pretexto de dar-lhes tratamento médico gratuito, mas na verdade estavam usando elas para testar medicamentos que ainda não tinham sido aprovados. Sofia sentiu a raiva crescer dentro dela. Uma raiva que queimava mais forte do que qualquer coisa que já tinha sentido. Porque de repente tudo fazia sentido. A razão pela qual ela tinha sido adotada e depois descartada. A razão pela qual nunca tinha ido à escola ou ao médico. Sua mãe adotiva tinha recebido dinheiro. Dinheiro para mantê-la escondida, invisível ao sistema, até que não fosse mais conveniente. Ela não tinha provas, não ainda, mas cada fibra do seu ser gritava que estava conectada a esse lugar de alguma forma sombria e tortuosa. Mas antes se pudesse processar completamente essa revelação, ouviram um som vindo do corredor. Passos, lentos, regulares, se aproximando. Vicente apagou a lanterna imediatamente. Os dois se agacharam atrás da maca, respirando o mais baixo possível. Os passos pararam na frente da porta. Silêncio. Um silêncio tão profundo que Sofia podia ouvir seu próprio coração martelando contra as costelas. E então, a porta se abriu devagar. Uma figura entrou na sala. Não era possível ver o rosto na escuridão, apenas uma silhueta alta e magra. A pessoa carregava uma lanterna própria, que lançava sombras dançantes nas paredes. Andou até a mesa de documentos e começou a mexer nos papéis, como se estivesse procurando algo específico. Sofia e Vicente ficaram completamente imóveis. Um movimento errado, um som errado, e seriam descobertos. A figura continuou procurando por alguns minutos que pareceram horas. Então, pegou alguns documentos, guardou-os dentro de uma pasta e se virou para sair. Foi quando Vicente fez o impensável. Talvez impulsionado pela culpa acumulada de décadas, talvez simplesmente cansado de viver com medo, ele se levantou e ligou a lanterna, apontando diretamente para a figura. — Quem é você? Sua voz ecoou na sala. — O que está fazendo aqui? A figura congelou. Lentamente, virou-se para encará-los. E quando a luz finalmente iluminou o rosto, tanto Sofia quanto Vicente recuaram em choque. Porque reconheceram aqueles olhos. Aquele rosto que tinha envelhecido, mas ainda era inconfundível. Era o Dr. Castellano. — Vicente, o homem disse, e sua voz era surpreendentemente calma, quase amigável. — Eu imaginei que você ainda estivesse por aqui. Sempre foi teimoso demais para ir embora. Vicente tremia, mas manteve a lanterna firme. — Você deveria estar preso. Morto. Qualquer coisa menos aqui. Castellano deu um sorriso frio. Prisão é para quem não tem conexões. E quanto a estar morto, bem, fingi minha morte faz muito tempo. Mais fácil do que enfrentar consequências. Sofia se levantou também, posicionando-se ao lado de Vicente. Castellano olhou para ela com interesse clínico. E quem seria esta jovem? Outra refugiada usando meu hospital como abrigo. Sofia não respondeu. Apenas o encarou com toda a raiva acumulada. Castellano deu de ombros. Não importa. Vocês dois cometeram um erro grave ao vir aqui esta noite.
porque agora sabem demais. E pessoas que sabem demais têm o costume de desaparecer. Vicente deu um passo à frente, colocando-se entre Sofia e Castelhano. Você não vai encostar um dedo nela. Castelhano riu. Um som seco, sem humor, corajoso, admirável, até, mas inútil. Ele sacou algo do bolso. Não era uma arma. Era uma seringa. Você deveria se lembrar disto, Vicente. Lembra o que chamávamos de composto 7? Paralisia instantânea, seguida de parada respiratória em 15 minutos. Rápido, quase indolor. E impossível de rastrear depois de algumas horas. Sofia sentiu o pânico tomar conta. Olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída, uma arma, qualquer coisa. Mas a sala era pequena e Castelhano estava bloqueando a única porta. Vicente, no entanto, não se moveu. Você pode me matar, ele disse calmamente. Mas ela vai embora. Agora. Castelhano balançou a cabeça. Ninguém vai embora. E foi então que aconteceu. Um som estrondoso ecoou pelo hospital. Vidros se estilhaçando. Gritos. Sirenes ao longe. Castelhano virou a cabeça bruscamente em direção ao corredor. O que? Mas não teve tempo de terminar a frase, porque Vicente se lançou contra ele, derrubando a seringa da sua mão. Os dois homens caíram no chão numa confusão de socos e chutes. Corre! Vicente gritou para Sofia. Corre e não olha para trás. Sofia hesitou por uma fração de segundo, mas então viu a seringa rolando no chão em direção aos seus pés. Pegou-a sem pensar, e enquanto Vicente e Castelhano lutavam, ela saiu correndo da sala. Os sons de sirenes estavam cada vez mais altos. Luzes azuis e vermelhas piscavam através das janelas quebradas. Alguém tinha chamado a polícia. Mas quem? Ela correu pelos corredores, subiu as escadas, atravessou o prédio em direção à sua antiga sala no segundo andar. Precisava pegar suas coisas. Precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Mas quando chegou ao seu quarto, encontrou algo que não esperava. Uma mulher estava lá, de costas, olhando pela janela. Quando ouviu Sofia entrar, virou-se lentamente. E Sofia reconheceu aquele rosto imediatamente. Era a assistente social que tinha supervisionado sua adoção anos atrás. A mulher que tinha entregue uma criança de 5 anos a uma família que não a queria. A mulher que tinha fechado os olhos para todos os sinais de negligência porque era mais fácil, mais conveniente, mais lucrativo. Olá, Sofia, a mulher disse suavemente. Faz tempo. Sofia ficou paralisada na porta, os dedos ainda apertados em volta da seringa que tinha pegado momentos antes. A mulher à sua frente sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Era mecânico, praticado, o tipo de sorriso que pessoas aprendem a usar quando precisam parecer amigáveis sem realmente sentir nada. Você cresceu, a assistente social disse, dando um passo em direção a Sofia. Estava tão pequena quando te entreguei àquela família. Mal conseguia alcançar a maçaneta da porta. Sofia encontrou sua voz, embora saísse trêmula. Foi você. Você que chamou a polícia. A mulher assentiu levemente. Precisava garantir que você não saísse daqui sem ser vista, sem ser registrada. Você entende, não é? Existem coisas que precisam permanecer enterradas. E você, minha querida, acabou de desenterrar algo que deveria ter ficado esquecido para sempre. Ela tirou um telefone do bolso e olhou a tela. A polícia deve chegar em aproximadamente 3 minutos. Tempo suficiente para termos uma conversa honesta. Sofia recuou, mas a mulher levantou a mão num gesto apaziguador. Não vou te machucar. Ao contrário, vim te oferecer uma chance, uma saída. Ela caminhou lentamente até sentar-se no parapeito da janela, como se estivessem tendo uma conversa casual. Você sabe o que vai acontecer quando a polícia chegar aqui. Vão encontrar 2 homens brigando no porão. Um é um enfermeiro desaparecido há 20 anos, procurado para testemunhar sobre experimentos legais. O outro é um médico que todos acreditavam estar morto. E então vão encontrar você, uma menor fugitiva, sem documentos válidos, vivendo ilegalmente num prédio condenado. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Sofia podia ver as luzes piscando lá fora através da janela quebrada. E qual é a sua oferta?
Ela perguntou, embora já soubesse que não ia gostar da resposta. A assistente social inclinou a cabeça. Simples. Você deixa todos os documentos que encontrou onde estão. Você esquece tudo que viu aqui. Você vai comigo agora, voluntariamente, e eu garanto que seja colocada numa família de verdade. Uma família que vai te dar educação, oportunidades, uma vida normal. Tudo o que você sempre quis. Sofia olhou para a seringa em sua mão. Depois para a mulher. Depois para a porta. Seu cérebro trabalhava freneticamente, processando opções, calculando possibilidades. E se eu recusar? A mulher suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Então você se torna mais uma vítima desta tragédia. Uma órfã sem teto que infelizmente se envolveu com pessoas perigosas se acabou desaparecendo. Acontece mais do que você imagina. Ninguém vai procurar. Ninguém vai questionar. Você simplesmente deixará de existir nos registros. Era uma ameaça clara. Morte mascarada de oferta. Sofia sentiu a raiva ferver dentro dela novamente, mas dessa vez vinha acompanhada de algo mais frio, mais calculado. Ela tinha sobrevivido ao abandono, rejeição, semanas nas ruas, semanas neste hospital assombrado por segredos. Não ia desistir agora. Você trabalha para eles, Sofia disse. Não era uma pergunta. Para as pessoas que financiavam os experimentos. Por isso conhecia Castellano. Por isso fornecia às crianças. A mulher não negou. Apenas deu de ombros. Trabalho para quem paga melhor. E acredite, eles pagam muito bem para manter certas coisas em silêncio, incluindo garantir que testemunhas indesejadas desapareçam. Ela olhou pela janela novamente. A polícia está chegando. Preciso da sua resposta agora, Sofia. Vem comigo ou não? Sofia apertou a seringa com mais força. Seu cérebro estava acelerado. E então, de repente, uma ideia surgiu. Arriscada, desesperada, mas era tudo que tinha. Está bem, ela disse, tentando soar derrotada. Eu vou com você. Só me deixe pegar minhas coisas primeiro. Ela se virou como se fosse pegar a mochila que estava jogada no canto da sala. A assistente social relaxou visivelmente, satisfeita por ter vencido sem complicações. E foi exatamente isso que Sofia estava esperando. Num movimento rápido, ela se virou e lançou a seringa em direção à mulher. Não acertou, mas não precisava acertar. A mulher se desviou instintivamente, perdendo o equilíbrio no parapeito da janela. Por uma fração de segundo, seus braços bateram no ar procurando apoio. E então caiu para trás, atravessando a janela quebrada e despencando 2 andares até o chão lá fora. O som do corpo atingindo o concreto ecoou através do silêncio. Sofia correu até a janela e olhou para baixo. A mulher estava caída no chão, imóvel, mas havia movimento ao redor. Policiais correndo em direção ao corpo. Gritos. Confusão. E então Sofia viu algo mais. Vicente. Ele estava sendo escoltado para fora do prédio por 2 policiais, as mãos algemadas nas costas. Mas seus olhos procuraram as janelas do 2º andar e por um breve momento encontraram os de Sofia. Ele balançou a cabeça levemente. Uma mensagem silenciosa. Vá, suma daqui. Sofia não esperou mais. Pegou sua mochila, enfiou nela os documentos que tinha encontrado na ala oeste e correu. Conhecia o hospital bem o suficiente agora para saber que havia uma saída dos fundos que ninguém usava. Uma porta que dava para um beco estreito que os policiais ainda não tinham bloqueado. Desceu as escadas de serviço 3 degraus de cada vez, atravessou a cozinha abandonada, empurrou a porta traseira e emergiu na noite fria. O beco estava vazio. Ela correu sem olhar para trás, os pulmões queimando, as pernas protestando, mas não parou até estar a várias quadras de distância. Só então, escondida na sombra de um prédio comercial fechado, permitiu-se respirar. Suas mãos tremiam violentamente. Tinha acabado de matar alguém. Não intencionalmente, mas tinha causado a morte de alguém. O pensamento a fez sentir náusea. Mas então lembrou dos documentos na sua mochila, das crianças cujos nomes estavam listados naqueles papéis, das vidas destruídas pelos experimentos. E a náusea deu lugar à determinação. Ela não podia voltar ao hospital. Não podia se entregar à polícia, porque se fizesse isso,
Os documentos desapareceriam, a verdade seria enterrada novamente, e tudo pelo que Vicente tinha lutado, tudo que ele tinha sacrificado ao confrontar Castellano, teria sido em vão. Então ela precisava encontrar outra forma. Precisava expor a verdade de um jeito que não pudesse ser suprimido. Mas como? Ela era uma criança de 12 anos sem dinheiro, sem família, sem conexões. Quem acreditaria nela? Durante os dias seguintes, Sofia viveu nas ruas novamente. Mas dessa vez era diferente. Tinha um propósito. Passou noites em bibliotecas públicas pesquisando nos computadores tudo o que conseguia encontrar sobre o hospital, sobre o Dr. Castellano, sobre experimentos médicos e legais. Descobriu que havia jornalistas que se especializavam em expor corrupção, ativistas que lutavam por crianças institucionalizadas, organizações que investigavam abusos médicos. Fez uma lista e começou a enviar e-mails anônimos de computadores públicos diferentes, sempre apagando o histórico, sempre mudando de local. Ninguém respondeu no começo, mas ela não desistiu. Continuou enviando. Adicionou fotos dos documentos que tinha fotografado com o celular quase sem bateria antes que morresse completamente. Incluiu detalhes específicos sobre datas, nomes, procedimentos. E, finalmente, depois de 2 semanas de silêncio, recebeu uma resposta. Era de uma jornalista investigativa, de um grande jornal. Queria se encontrar. Queria ver os documentos originais. Queria ouvir a história completa. Sofia marcou o encontro num local público, uma praça movimentada durante o dia. Levou os documentos numa pasta impermeável que tinha roubado de uma loja de materiais de escritório. A jornalista apareceu exatamente no horário marcado. Era uma mulher na faixa dos 40 anos, cabelos presos num coque, olhos afiados que avaliaram Sofia da cabeça aos pés. Você é mais jovem do que eu esperava, ela disse, sentando-se no banco ao lado de Sofia. Mas se metade do que você escreveu for verdade, estamos diante de um dos maiores escândalos de saúde pública das últimas décadas. Sofia entregou a pasta. A jornalista começou a folhear os documentos, seus olhos se arregalando a cada página virada. Meu Deus, ela sussurrou. Isto é dinamite pura. Olhou para Sofia. De onde você tirou isso? Sofia contou tudo. O hospital, Vicente, Castellano, a assistente social, a queda, a fuga. Tudo exceto o último detalhe sobre ter causado, mesmo que acidentalmente, a morte da mulher. Aquilo ela guardou para si. A jornalista ouviu em silêncio, tomando notas num caderno pequeno. Você precisa testemunhar, ela disse quando Sofia terminou. Precisamos do seu depoimento oficial para dar credibilidade à história. Sofia balançou a cabeça. Não posso. Se eu me apresentar, vão me levar de volta ao sistema. Vão me colocar em algum lugar onde eu não tenha voz. Não. Você publica isso anonimamente. Diz que recebeu de uma fonte confiável. Faz sua investigação. Verifica os fatos. E expõe tudo. Mas me deixa fora. A jornalista hesitou. Era contra todos os princípios jornalísticos publicar algo assim sem identificar a fonte. Mas quando olhou para aquela menina magra, com roupas sujas e olhos que tinham visto coisas demais para sua idade, algo nela cedeu. Está bem, ela concordou finalmente. Mas você precisa me prometer uma coisa. Quando tudo isso acabar, quando a história estiver publicada e as pessoas responsáveis estiverem respondendo por seus crimes, você me procura. Deixa eu te ajudar de verdade. Você merece mais do que viver nas ruas. Sofia apenas assentiu. Não tinha certeza se cumpriria essa promessa. Não tinha certeza de nada além do fato de que, finalmente, estava fazendo algo que importava. Algo que daria significado a todo o sofrimento que tinha passado. A matéria foi publicada 3 semanas depois. Primeira página. Manchete em letras garrafais que gritavam a verdade que tantos tinham tentado enterrar. Experimentos legais em crianças órfãs. Hospital abandonado guardava segredos de 2 décadas. A reportagem era meticulosa, devastadora. A jornalista tinha feito seu trabalho. Verificou cada documento, rastreou cada nome, encontrou sobreviventes dos experimentos que agora eram adultos dispostos a testemunhar.
Descobriu a rede de corrupção que se estendia desde assistentes sociais até políticos locais, desde administradores de orfanatos até executivos farmacêuticos. Sofia leu a matéria num exemplar abandonado do jornal que encontrou num banco de praça. Cada palavra fazia sentir algo estranho no peito. Não era exatamente orgulho. Não era exatamente alívio. Era mais como se um peso gigantesco que ela nem sabia que estava carregando tivesse sido parcialmente levantado. As pessoas sabiam agora. A verdade estava exposta, e ninguém poderia enterrá-la novamente. Os dias seguintes foram um turbilhão. A história explodiu. Foi replicada em jornais de todo o país. Apareceu nos noticiários de televisão. Viralizou nas redes sociais. Pessoas exigiam justiça. Protestos aconteceram em frente ao hospital abandonado, que agora estava cercado por fitas amarelas, e equipes forenses vasculhando cada canto. Prisões foram feitas. O doutor Castellano foi capturado tentando fugir do país. Outros envolvidos na conspiração começaram a se entregar em troca de acordos de delação. E Vicente se tornou uma espécie de herói relutante. Sua história de ter permanecido no hospital por mais de 20 anos, carregando a culpa, até finalmente encontrar coragem para confrontar seu algoz, capturou a imaginação pública. Ele foi libertado da prisão depois que ficou claro que tinha sido mais vítima do que cúmplice. Concordou em testemunhar em todos os processos. Passou horas sendo entrevistado por promotores, descrevendo em detalhes o que tinha testemunhado décadas atrás. E em cada entrevista mencionava a menina corajosa que tinha mudado tudo. A menina cujo nome ele não sabia, mas cuja coragem tinha inspirado a dele. Sofia acompanhava tudo de longe. Ainda vivia nas ruas, mas agora com mais cuidado, mais estratégia. Tinha aprendido a sobreviver. Conhecia os melhores lugares para dormir sem ser incomodada. Sabia onde conseguir comida. Tinha até encontrado um grupo de outros jovens em situação similar que se ajudavam mutuamente. Não era uma vida fácil, mas era sua. E pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha algum controle sobre seu destino. Mas então algo aconteceu que ela não esperava. 2 meses depois da publicação da matéria, enquanto Sofia estava na biblioteca pública usando um computador para acompanhar as notícias sobre os julgamentos, alguém sentou-se ao seu lado. Ela olhou e seu coração quase parou. Era Vicente. Ele estava diferente. Barbeado, com roupas limpas, parecendo 10 anos mais jovem do que na última vez que o tinha visto. Mas os olhos eram os mesmos. Cansados, carregados, mas com uma nova luz dentro deles. Eu sabia que te encontraria eventualmente, ele disse baixinho, sorrindo. Você tem uma rotina. Todas as terças e quintas, mesma biblioteca, mesmo horário. Sofia não sabia se deveria correr ou ficar. Ficou. Como você me encontrou? Vicente deu de ombros. Tenho passado os últimos 2 meses procurando, visitando todas as bibliotecas da cidade, todos os abrigos, todos os lugares onde alguém como você poderia estar. Porque preciso agradecer. E preciso te fazer uma proposta. Sofia cruzou os braços, desconfiada. Que tipo de proposta? Vicente respirou fundo. Estou recebendo uma compensação. Do governo, das empresas farmacêuticas envolvidas nos experimentos, de várias fontes. É muito dinheiro. Mais do que vou precisar para o resto da minha vida. E quero usar parte dele para criar algo. Um lugar seguro para jovens como você. Jovens que caíram nas rachaduras do sistema. Um lugar onde possam viver, estudar, ter oportunidades, sem medo de serem explorados ou esquecidos. Sofia olhou para ele, processando. Por que está me contando isso? Vicente se inclinou ligeiramente para frente. Porque quero que você seja a primeira. Quero te dar um lugar para morar, uma chance de voltar a estudar, de ter uma vida normal. Mas mais do que isso, quero que você me ajude a construir esse lugar. Você entende o que essas crianças precisam melhor do que eu. Você viveu isso. Sobreviveu a isso. Sua perspectiva é inestimável. Sofia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não deixou que caíssem. E se eu não quiser? E se eu preferir ficar do jeito que estou? Vicente assentiu compreensivo. Então vou respeitar isso. Mas vou deixar meu número de telefone com você. E se mudar de ideia, a qualquer momento, basta ligar.
A oferta não tem prazo de validade. Ele tirou um cartão do bolso e colocou sobre a mesa entre eles. Então se levantou para sair. Vicente, Sofia chamou. Ele parou e olhou para trás. A assistente social. A que caiu da janela. Ela sobreviveu. Vicente balançou a cabeça lentamente. Não. Morreu no impacto. A investigação concluiu que ela entrou no hospital ilegalmente, provavelmente para remover evidências, perdeu o equilíbrio numa janela quebrada e caiu. Sem testemunhas. Sem câmeras. Um acidente trágico no meio de uma operação criminosa. Ele a encarou diretamente. Às vezes, Sofia, o universo tem sua própria forma de fazer justiça. Ele saiu, e Sofia ficou ali sentada por muito tempo, olhando para o cartão sobre a mesa. Parte dela queria rasgar aquele cartão e esquecer a conversa. Tinha aprendido a não confiar em promessas de adultos. Tinha aprendido que esperança era perigosa, porque quando você começava a esperar, começava a se importar, e quando se importava podia ser ferida novamente. Mas outra parte dela, a parte que tinha arriscado tudo para expor a verdade, a parte que tinha sobrevivido ao impossível, aquela parte sussurrava que talvez, apenas talvez, esta fosse sua chance de transformar todo aquele sofrimento em algo significativo. Nos meses seguintes, Sofia observou de longe enquanto Vicente mantinha sua palavra. Ele comprou um prédio antigo no centro da cidade e começou a reformá-lo. Contratou assistentes sociais, psicólogos, professores, todos cuidadosamente selecionados e verificados. Estabeleceu protocolos rígidos para garantir que nenhuma criança, sob seu teto, seria jamais explorada ou negligenciada. E lentamente, começou a acolher os primeiros jovens. Crianças das ruas, adolescentes fugindo de situações abusivas, órfãos que o sistema tinha falhado. Sofia visitou o lugar uma vez. Apenas passou em frente, olhando através das janelas iluminadas. Viu crianças rindo na sala de jantar. Viu um menino sentado numa poltrona confortável, lendo um livro. Viu uma garota pintando num cavalete, língua entre os dentes concentrada em criar algo bonito. E sentiu algo quebrar dentro dela. Não era dor. Era o oposto. Era como se uma parede que tinha construído ao redor do seu coração começasse a desmoronar, tijolo por tijolo. 3 meses depois da conversa na biblioteca, Sofia ligou para o número no cartão. Vicente atendeu no segundo toque. Ainda tem uma vaga para mim? Ela perguntou, a voz mal acima de um sussurro. A resposta dele veio imediata, calorosa. Sempre teve. Sempre vai ter. No dia seguinte, Sofia caminhou pelas portas daquela casa pela primeira vez. Não como visitante, como residente. Como alguém que finalmente, depois de anos vagando perdida, tinha encontrado um lugar que podia chamar de lar. Os primeiros dias foram difíceis. Ela não estava acostumada a ter regras, horários, pessoas cuidando dela. Não estava acostumada a confiar, mas Vicente e a equipe foram pacientes. Deram-lhe espaço quando precisava, apoio quando aceitava. E lentamente, muito lentamente, Sofia começou a se abrir. Começou a participar das aulas. Começou a fazer amizades com outras crianças da casa. Começou, pela primeira vez na vida, a imaginar um futuro que ia além de simplesmente sobreviver ao dia seguinte. Ela tinha pesadelos às vezes, sobre o hospital, sobre os corredores escuros, sobre a assistente social caindo da janela em câmera lenta. Mas Vicente estava sempre lá quando acordava gritando. Não julgava. Não fazia perguntas. Apenas sentava ao lado da sua cama até que a respiração dela voltasse ao normal e ela pudesse dormir novamente. E aos poucos, os pesadelos foram ficando menos frequentes. 2 anos depois, Sofia estava matriculada numa boa escola. Tinha notas excelentes. Tinha amigos de verdade. Tinha descoberto que era boa em desenho e passava horas criando ilustrações complexas que capturavam emoções que ainda não conseguia expressar em palavras. E tinha começado a trabalhar como voluntária na própria casa que a acolheu, ajudando novos residentes a se adaptarem, usando sua própria experiência para guiá-los através do processo difícil de aprender a confiar novamente. Vicente continuou seu trabalho. A casa cresceu. Abriu filiais em outras cidades. Inspirou outras pessoas a criarem projetos similares. Tornou-se um modelo nacional de como cuidar adequadamente de crianças vulneráveis.
E em cada entrevista, em cada discurso, ele sempre mencionava que nada disso teria acontecido sem a coragem de uma menina de 12 anos que escolheu lutar mesmo quando o mundo inteiro parecia estar contra ela. Os julgamentos dos envolvidos nos experimentos se estenderam por anos. Muitos foram condenados a longas penas de prisão. O Dr. Castellano recebeu prisão perpétua. As empresas farmacêuticas pagaram bilhões em indenizações para as vítimas. E novas leis foram criadas para garantir maior supervisão de orfanatos e instituições que cuidam de crianças. Não mudou o passado, não desfez o trauma, mas impediu que outros sofressem da mesma forma. 5 anos depois daquela noite em que foi expulsa de casa, Sofia estava de pé no palco de uma conferência nacional sobre direitos da criança. Tinha 17 anos agora. Estava prestes a entrar na universidade com uma bolsa integral. E estava ali para contar sua história. Não toda. Alguns detalhes ela carregaria sempre em silêncio, protegidos e privados. Mas o suficiente. O suficiente para inspirar. O suficiente para mostrar que não importa quão escura a noite pareça, sempre há uma faísca de luz esperando para ser acendida. Meu nome é Sofia, ela começou, sua voz firme ecoando pelo auditório lotado. E eu quero contar para vocês sobre o lugar mais improvável onde encontrei salvação. Um hospital abandonado. Um homem assombrado por culpa. E a escolha impossível de lutar quando fugir parecia ser a única opção. As pessoas no auditório se inclinaram para a frente, capturadas pela força daquela jovem mulher que tinha sobrevivido ao impossível e transformado dor em propósito. Quando terminou sua fala, a ovação foi ensurdecedora. Mas o momento que mais importou para Sofia foi quando desceu do palco e viu Vicente na primeira fileira, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado, sorrindo com orgulho genuíno. Ele tinha sido sua salvação tanto quanto ela tinha sido dele. E juntos, tinham provado que mesmo nas profundezas mais sombrias da experiência humana, a redenção era possível. A mudança era possível. A esperança era possível. O hospital abandonado foi finalmente demolido no ano seguinte. No seu lugar, foi construído um memorial para as crianças que sofreram ali. Um jardim bonito, com bancos onde as pessoas podiam sentar e refletir. E no centro, uma escultura de bronze de uma criança segurando uma tocha acesa. Uma placa ao lado dizia simplesmente: para aqueles que foram esquecidos, mas nunca deixaram de importar. Sofia visitou aquele memorial no dia da inauguração. Ficou ali por muito tempo, olhando para a escultura, pensando em tudo o que tinha acontecido desde aquela noite terrível em que bateu numa porta pela última vez e ouviu o trinco se fechar atrás dela. Pensou na menina assustada que tinha sido, na jovem mulher forte que tinha se tornado, e em todas as crianças que agora tinham uma chance melhor por causa das escolhas impossíveis que ela tinha feito. E naquele momento, Sofia finalmente entendeu algo profundo e verdadeiro. Ela não tinha sido salva pelo hospital abandonado. Não tinha sido salva por Vicente. Não tinha sido salva pelas circunstâncias ou pela sorte. Ela tinha se salvado ao recusar desistir, ao escolher lutar, ao decidir que sua história não terminaria em silêncio e esquecimento. E essa era uma lição que carregaria para sempre. Hoje, enquanto você ouviu essa história, espero que tenha sentido uma fração da força que Sofia demonstrou. Espero que tenha entendido que mesmo nos momentos mais escuros, existe uma escolha. A escolha de seguir em frente. A escolha de lutar pelo que é certo. A escolha de transformar dor em propósito. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, se fez você refletir sobre sua própria vida ou sobre as pessoas ao seu redor que podem estar lutando em silêncio, então faça algo por mim agora. Deixe seu like. Inscreva-se neste canal. Ative as notificações. Porque histórias como essa precisam ser contadas, compartilhadas e lembradas. E nos comentários, me diga, você teria coragem, Sofia? Você faria as escolhas que ela fez? Mesmo que discorde, mesmo que sinta diferente, deixe seu comentário. Porque a conversa, o debate, a reflexão, isso é o que nos mantém humanos. Isso é o que nos mantém conectados. E em um mundo que às vezes parece determinado a nos separar, essa conexão importa mais do que qualquer outra coisa. Sofia encontrou seu caminho. Vicente encontrou sua redenção. E você? Qual é a sua história? Qual é a sua luta? E o mais importante, qual será a sua escolha quando o momento difícil chegar?
Pense nisso. E nunca esqueça que, por mais escura que a noite pareça, o amanhecer sempre chega, para aqueles corajosos o suficiente para esperar por ele.